mas óbvio que o Palmeiras será o campeão pela vantagem que tem, pelo futebol que tem. Parabéns, palmeirenses, pelo título. João Martins, que foi o comandante ontem, fala sobre a efetividade do Verdão nos escanteios. Olha aí. O Scarpa e o Rocha daquele lado dos escanteios, porque como ganhamos muito, nós fazemos muitos gols de escanteio porque também ganhamos muitos escanteios. E muitas vezes temos que variar o tipo de escanteios que fazemos. E daquele lado, principalmente daquele lado do pé esquerdo do Scarpa fechado, sabemos que ele é fortíssimo nessas ações e muitas vezes o Rocha consegue dar ali uma ajuda. O Rocha foi muito inteligente porque o Atlético Mineiro deixou um jogador na frente e o Rocha ou defendia ou arriscava. Optou pelo risco, foi fazer uma jogada curta, tocou, passou, fizeram uma situação de 2 contra 1, o Scarpa veio por dentro, mas foi tal como não sei quantos golos fizemos, mas 3 ou 4 golos já fizemos de certeza absoluta com esses 2 jogadores a combinarem no corredor, e fez. Agora se queria chutar no golo, se queria cruzar, isso é mais uma assistência para o Scarpa. É impressionante, né? A arma realmente é poderosíssima. 16 gols do Palmeiras em escanteios no Brasileirão. Desses 16, 11 deles foram em cobrança direta, cruzamento na área, né? 69%. 5 deles foram em escanteio curto, como o de ontem, né? O cara faz a jogadinha ali, não cruza a bola direto na área. A partir do lado direito, 10 dos 16, a partir do lado esquerdo, 6. O artilheiro em gols de escanteios do Verdão em 2022 no Brasileirão é o Gustavo Gomes, que ontem não estava em campo, né? Servindo a seleção paraguaia. 6 gols. Rony fez 4, Murilo 3, Merentiel 1, Dudu também 1 e teve um gol contra que eu não lembro de quem foi. Se alguém lembrar, por favor, fale. Palmeiras, 28 jogos, tem 45 gols. Dos 45, 16 de escanteio. Eu ia mostrar a bandeira do Verdão hoje, aqui, e íamos cantar o hino. Eu estava contando com a ajuda dos amigos palmeirenses, mas nenhum deles quis trazer a bandeira. Todos com medo de zica, de zicar. Então eu quero dizer, fã de esportes, que não estamos mostrando, não é por culpa do Abel Neto. Abel Neto mostraria. Mas os palmeirenses, tenho certeza que o amigo Leão, semana que vem ele já vai trazer e nós vamos mostrar. Se não trouxer, trago a minha, hein, do Verdão. Promete, professor? Eu tenho, de todos os clubes. Você tem bandeira do Palmeiras? Ecumênica. Isso é um desafio para os palmeirenses da casa. Ou vocês trazem ou tem que engolir a minha. Dependendo do que acontecer no sábado, Palmeiras e Botafogo e dos outros resultados, segunda-feira a gente traz. E cantamos o hino. Fechado. Se essa vantagem for mantida ou aumentar, a gente traz e canta o hino. Você está sendo coerente, Abel. Ano passado, estávamos aqui a essa mesma altura do campeonato, o Atlético com uma vantagem semelhante. Você disse, o Atlético já é campeão brasileiro. Não é só a vantagem. A vantagem e o futebol, o que está jogando o provável campeão, o que não estão jogando os outros, aí você pode chegar a essa conclusão. Semana que vem, professor, combinado? Fechado. Vamos falar dos escanteios, então. E o Palmeiras, que vai ser campeão, por causa dessas jogadas de escanteio também. Você sabe que eu estava vendo esse jogo com amigos palmeirenses ontem, muitos? Você tem até amigos palmeirenses. É, o que eu mais tenho. E na hora do escanteio, eu brinquei. Na hora desse escanteio, alguns estavam meio dispersos, eu falei assim, olha lá, pênalti para vocês. Porque não só nos últimos jogos, claro, a gente mostrou aí. Mas é pênalti para o Palmeiras no campeonato, na temporada inteira, né, gente? E a tela, eu que sou um crítico de telas, quero elogiar esta tela, porque ela realmente mostra o ponto forte dessa história, porque a gente não está falando de um samba de uma nota só. A gente não está falando de falta de repertório, a gente não está falando da cobrança de escanteio como o único recurso de um time que não tem recursos. A gente está falando de uma variedade, e a tela mostrou isso. Isso é mais um recurso. Cobrança direta, né, Natália? Fazer o 1-2, fazer o 1-2-3, como foi o caso de ontem, contando um pouco com a sorte, com um chute que não era para ser aproveitado como assistência. Não é sorte de campeão? Quando você joga com o seu time B quase, o meio-campo todo reserva, com o jogador improvisado, sem suas defesa desfigurada,
o adversário cria trocentas chances no primeiro tempo, a bola não entra, os caras perdem gol e você ganha o jogo, não é sorte também e competência de campeão? Também porque a sorte, já diria alguém, que é a junção da oportunidade com a competência. Quando eu vejo o Murilo na área, e ele está sempre na área, nesse tipo de jogada, ainda mais ontem que não estava o Gomes, a gente não pode falar só de sorte, né? Quando a gente percebe que isso é ensaiado... Ué, mas o Murilo também fez gol assim na Libertadores. Então, em todas as competições... Contra o Galo, no Mineirão. Será que é sorte? Com jogada do Scarpa. Será que é sorte o Palmeiras ter sido... Porque o Palmeiras, tudo bem, sofreu, havia de sofrer nesse jogo, mas também estocou muito. Dudu, no primeiro tempo, perde um gol daqueles que a gente considerava bola dentro da rede. O Palmeiras estava vivo na partida inteira. Aproveitou o fato, os desfalques eram do meio para trás, mas do meio para frente era o Palmeiras. E o Palmeiras disse presente nesse jogo o tempo todo. O Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem, coisa que o Breler levantou Nós vamos aqui. falar, Renata Roel estará conosco Então, e aí... ainda hoje no F360 e vamos falar das reclamações do Palmeiras, na minha opinião, com razão. Procedentes. Inclusive no gol anulado, mas a gente vai falar com detalhes sobre isso. Mas eu vejo competência também num clube que tem, por exemplo, o Marcelo Lomba como goleiro reserva. Sim, e quando o titular vai para a seleção brasileira, você tem um reserva chamado, muito bom como o Marcelo Lomba. Isso é sorte ou é competência? Não, é competência de um planejamento organizado da equipe do clube Palmeiras, né, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque consegue entender as necessidades de você ter um time competitivo, de organizar a sua equipe, de ter peças fundamentais, porque sabe que quando um time está em alta, muitos jogadores serão chamados para a seleção, assim como é o Palmeiras, principalmente com uma das estrelas do seu time. Mas o que eu vejo muito em relação a esse confronto em específico é um Atlético Mineiro que continua amassando muitas vezes em determinados momentos da partida, apesar do Palmeiras não ter perdido nenhum momento ali do jogo, não ter ficado abatido, mas um Atlético que tem muito volume, e aí a gente vê o resultado de uma falta de um planejamento e um planejamento coerente para o futebol, porque isso dá resultado dentro de campo. Sim, não adianta ter peças, não adianta ter um bom técnico, não adianta... Você tem que encaixar as coisas e as coisas têm que ter tempo de trabalho. A fluidez do Palmeiras na temporada, não só na temporada, mas nas outras também, é fundamental para que o Palmeiras esteja dentro desse ciclo vicioso que se encontra agora nas últimas temporadas em relação a buscar resultados. Mesmo diante de adversidades, mesmo diante de desfalques, mesmo com a arbitragem, que a gente vai falar muito, com certeza, mas um Palmeiras que amadureceu mentalmente para estar dentro dessas competições e brigando, mas principalmente dentro das diversidades, das adversidades, o Palmeiras está conseguindo tirar um coelho da cartola muito em função disso, de um time que está muito concentrado, muito alinhado, dentro e fora de campo. Competência verde e incompetência do Galo, Breler. Com os mesmos personagens. Eu fiquei lembrando ontem e pensei, os mesmos personagens daquele jogo da Libertadores, entre Galo e Palmeiras, o primeiro no Mineirão, não só Scarpa, Murilo do lado do Palmeiras, mas no lado do Galo. Os mesmos caras perdendo gols. Ademir, Keno, lembra? Sim. Aquele primeiro jogo? Hulk, apesar de ter jogado muita bola no primeiro tempo, o Hulk, mas também perdeu um gol com mérito de defesa do Lomba. Parece que é o mesmo filme passando. Então, e não é por acaso esse filme. O Atlético cria muito, é verdade, mas muitas vezes uma criação que depende do lado intuitivo do jogador, que depende da habilidade, de o cara realmente conseguir, pelo talento que tem, fazer a diferença. E é o caso com o Hulk, que mete uma bola na trave, o Keno também. E se isso não encaixa, se todos não estão num dia muito bom individualmente, o time vai ter dificuldades. Porque como coletivo, como equipe, esse Atlético tem dificuldade. Desde o ano passado, ali havia sim um coletivo que funcionou, principalmente no aspecto defensivo, mas quando chegava do meio para frente, esse Atlético sempre dependeu muito do Hulk, com uma arrancada, com um drible, com um chute de longa distância, também da velocidade do Keno, o Arana como elemento surpresa pela esquerda. Não tem um funcionamento coletivo, como o Palmeiras tem, mesmo desfalcado. E aí o Abel entra com o Luan, um zagueiro técnico como volante, e esse volante, zagueiro improvisado, consegue
fazer jogadas de ataque, consegue chegar à frente, consegue dar assistências para os companheiros. Quase sai um gol do Palmeiras com essa participação do Luan. O Atuesta, que eu tinha preocupação ontem, Celso, jogou bem. Jogou bem, entregou, foi intenso, deu uma boa resposta. O Abel surpreende colocando o Mike para atuar com o Marcos Rocha pelo lado direito. Fazem um bom papel por ali, até para evitar, para ter uma cobertura a mais no Keno. Então, mas o Mike deu um passe, quase que o Dudu faz o gol, hein? E essa por um jogada, segundo não fez. O Luan dá o passe para o Mike, uma bela enfiada, uma enfiada de meia até, muita categoria, e quase sai o gol. Então é um Palmeiras que mesmo pressionado, um Palmeiras que pega um adversário em casa, empolgado, indo para frente, consegue ter esse controle tático. E aí, para mim, é onde faz a diferença. Para mim, o Palmeiras tem o melhor repertório do Brasil. Não só tático, com variações de sistemas, como o Abel entrou ontem com esse time desfalcado, mas também de jogadas ensaiadas. É impressionante a quantidade de repertório que o Palmeiras tem. E no primeiro tempo, sai um gol anulado do Palmeiras corretamente, mas o Scarpa batendo esse escanteio no segundo pau. Luan ajeita, o Kusevich manda para o gol, mas ali já dá mostras de que esse Palmeiras, quando não consegue resolver num bom dia individual dos seus jogadores, o Scarpa mesmo ontem tomou, embora tenha feito a jogada do gol, tomou várias decisões ruins. Mas mesmo assim, quando tem um ou outro numa noite, numa tarde ruim, o Palmeiras se sobressai como equipe e isso é muito mérito do Abel e da comissão técnica que conseguiram formar esse time, um trabalho de longo prazo também, é bom ressaltar, com variações. A gente cobra muito isso de alguns times brasileiros. São Paulo, por exemplo, tinha uma dificuldade imensa de marcar gol em bola parada. Agora, o Rogério Ceni tem trabalhado, a gente já vê o São Paulo fazendo mais isso. E times coletivos, grupos como o do Palmeiras, mesmo fartos em talento, precisam ter elemento surpresa, porque em algum momento você vai precisar dessa cartada, em algum momento você vai entrar com o time desfalcado. Então é fundamental isso que o Abel tem, que é a variação e o repertório. Olha só, o Palmeiras tem 60 pontos ganhos, faltam 10 jogos. Vocês sabem quantos jogos o Palmeiras perdeu no campeonato? 2. 2. Em 28 jogos, o Palmeiras perdeu 2. Faltam 10. Vamos considerar que nesses 10 jogos o Palmeiras perca 4. Que caia abruptamente esse aproveitamento do Palmeiras, que no momento é de 71%. Em 10 jogos o Palmeiras vai perder 4, tá bom? Um tem que ser contra o Inter, certo? E aí, não, contra quem você quiser. Perde 4 jogos, sobram 6. Desses 6 ele ganha 4 só. E empata 2. Tudo bem? Faltam 10 jogos para o Palmeiras. Vamos dizer que ele ganhe 4, empate 2 e perca 4. Ele vai fazer mais quantos pontos? 14. Mais 14. Vai a 74, ok? Caiu, então de 30 pontos ele vai fazer 14. Então ele vai ter menos de 50% de aproveitamento nesses 10 jogos, sendo que no momento ele tem 71. Vai a 74. O Fluminense é o segundo colocado, tem 51. Para o Fluminense fazer 74, ele tem que ganhar 7 dos 10 jogos, empatar 2 e só perder 1. Vou repetir. O Fluminense em 10 jogos tem que ganhar 7, empatar 2 e perder 1. O que daria aí mais de 80% de aproveitamento. Aí eles empatariam em 74 e o Fluminense teria uma vitória a mais. É possível? Claro que é possível, é futebol. Você que está nos assistindo acredita? Palmeiras vai perder 4, dos 10 jogos só vai ganhar 4. O Fluminense vai ter uma arrancada, vai ganhar 7, só vai perder 1? Pode ser. Estou falando do Fluminense. Se a gente for pensar no Inter, que é o terceiro, o Inter tem que fazer mais ainda, porque tem um ponto a mais, etc, etc. É possível? É possível. Matematicamente é Você possível. acha que o Palmeiras vai ser campeão ou não? Pra mim já tinha que botar ali, aqui não escreve, né, na taça, mas já poderia dar o nome pro Palmeiras, porque matematicamente, Abel, é possível. Claro que é. Só que, pensando no futebol, quer dizer, o Inter ontem teve uma grande oportunidade de vencer dentro de casa, deixou para trás. Fluminense consegue a vitória, mas como você disse, há uma utopia em relação a que o Palmeiras vai cair de uma produção que é quase impossível, né? A gente não viu isso no Palmeiras, eu acho que nessas últimas 3 temporadas, a gente não viu uma queda tão brusca do Palmeiras. Então, eu acho matematicamente ok. Não é, ninguém está querendo adivinhar aqui. Estamos analisando o que a gente vê, o futebol que o Palmeiras joga, as oscilações que ocorrem naturalmente nos outros times, inclusive no Fluminense. Mesmo que o Fluminense tenha esse aproveitamento espetacular de ganhar 7 jogos, só perder 1 e 10,
O Palmeiras tem que tropeçar muito mais do que já tropeçou no campeonato. Você acha que vai ser campeão ou já é? Eu tenho certeza que vai ser campeão. E você, Breyle? Não, mas é um exercício simples. O Flamengo, por exemplo, está em 2 finais. Contra Corinthians na Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense na Libertadores. Em tese, tem mais chance de ser campeão na temporada do que o Palmeiras. Campeão o quê? Não, de levar um título. Ah, tá. O Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro. Mas, para mim, o Palmeiras tem mais chance de título que o Flamengo. Mesmo o Flamengo com 2 tacadas. Porque são 2 jogos complicados, uma partida só. E o Palmeiras tem essa vantagem para administrar, muito confortável, um time que oscila pouco, muito regular. Então, se for para cravar, um time só para cravar aqui hoje que vai ter pelo menos um título na temporada. Eu cravaria o Palmeiras. Para mim, a situação... Mais do que o Flamengo? Mais do que o Flamengo. Aí você embaralhou minha cabeça aqui, mas tudo bem. Tá mais encaminhado. Mas o Flamengo pode perder para o Atlético Paranaense? É Pode. favorito. Final única. É favorito, mas pode perder. Pode perder. E para o Corinthians, então, mais equilibrado ainda. O Palmeiras dificilmente vai deixar escapar, porque tem... Equilibrado, mas o Flamengo também é favorito contra o Corinthians, na minha visão. Também. Eu vejo também. equilíbrio. Corinthians ser campeão, não vejo nada Ainda demais. mais que ser 2 Mas o jogos, Flamengo né? tem mais time. O Flamengo pode nem perder, o Flamengo pode empatar todos esses jogos com o Atlético Paranaense e Corinthians e perdendo os pênaltis, Sim. os 2 títulos. O do Palmeiras está muito mais encaminhado. Muito mais encaminhado, primeiro porque é ponto corrido e o Palmeiras é um time talhado para esse tipo de competição. Todos esses méritos aqui que a gente está falando, de colher frutos do que plantou, eles são muito mais colhíveis no ponto corrido. O mata-mata, a final em jogo único, tudo pode acontecer. Tem o Filipão do outro lado. Claro, o Flamengo tem 2 tacadas para dar, o Palmeiras tem uma só. Mas essa tacada do Palmeiras está muito mais encaminhada. Sabe o jogo de sinuca quando está acabando, que Na você olha verdade, aquela a tacada bola, foi fala assim, ontem, ele vai né? matar. Né? Para mim, a tacada foi ontem, porque se você tem, se o Palmeiras perde diante de um Atlético que precisava se recuperar até para responder à sua torcida. Se o Palmeiras perde, o Inter ganha, o Fluminense ganha, o Fluminense fez o dever de casa, mas o Inter principalmente ganha, aí reduz para 5 pontos. 5 pontos para tirar com 10 rodadas, ok, ainda é mais viável. Tendo Inter e Palmeiras. Tendo uma disputa direta para ficar com 3 pontos, aí 2 pontos de diferença, seria algo mais palpável. Agora, da rodada Só lembrando, antes de passar a bola para o amigo Caco da Mota, que o Palmeiras teve jogo contra o Fluminense, que era vice-líder, não perdeu. Contra o Corinthians, que era vice-líder, não perdeu. Contra o Flamengo, que era vice-líder, não perdeu. Jogou contra o Santos jogou bem. O Palmeiras ficou com 1 a menos, não perdeu, ganhou. Jogou todo desfalcado contra o Atlético Mineiro no Mineirão, não perdeu, ganhou. Agora, em 10 jogos, vai perder 4, 5? Você acredita nisso? Não tem Tudo bem, Atlético é normal. Paranaense mais no caminho, né? E não tem São Paulo, que são os 2 times. Não, São Paulo ainda tem Palmeiras. São Paulo ainda tem. Ainda tem Palmeiras e Então São Paulo. vai ser esse aí. Mas no Allianz. Ainda tem Palmeiras e São Paulo. Mas não vai, não. Mas não vai, não vai. E olha, eu vou imitar, Natália, vou lembrar do amigo William Tavares, que está curtindo suas férias na praia. Levou E chuva muitas pra vezes, praia. ele levou chuva para a praia. Tá quase um furacão em Santos, por sua causa, senhor William. Vê se traga o sol de volta para a Baixada Santista. Antes de tocar a bola para o Caco da Mota, eu vou chamar uma tela. O William gosta de fazer isso, eu vou fazer agora. Legal. Aí Porque eu já vou cabe. enriquecer a análise do Caco Isso. com essa tela aí. Olha só, agora é manter a meta, Palmeiras atinge aproveitamento revelado no livro de Abel Ferreira como meta para vencer o Brasileirão 2021, que ele fez o livro ainda falando, né? Brasileirão 2021. Então vamos ver se eu não me atrapalho aqui com esse gráfico. Em casa ele quer 71% de aproveitamento. Não, ele tem 71% e a meta no livro era 85%, está abaixo. Fora de casa, a meta no livro, ele disse que tinha que ser 57%. Já está em 71%. Compensou. Compensou, Uma coisa tá sobre a certo? outra. No geral, ele dizia que o Palmeiras tinha que ter 71% de aproveitamento para ser campeão. É o que ele tem no Brasileirão 2022. Então, como é que é o nome do livro? Cabeça Fria, Coração Quente. É isso, Caco. Fique à vontade para falar dos escanteios, dos gols, exatamente das isso. defesas e do título. É exatamente isso, porque o Abel, como eu tinha falado, é aquela orquestra muito bem afinada do Palmeiras. Até mesmo é tão bem afinada que até mesmo quando ele não tá o João Martins, reservas, não tem o Everton, tá o Lomba, o time joga por música.
com um grande repertório. São vários espetáculos, muitas vezes até esteticamente pode não ser tão bonito, mas é um jogo muito eficiente, né? Com o repertório dos escanteios, não só de uma forma fazendo gols, são várias formas, e assim também em contra-ataques, jogo reativo, jogo propositivo. Então, só o Palmeiras tiraria o título do Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Isso não vai acontecer. O Internacional não é confiável. Se demonstrou isso contra o Bragantino. Eu tenho falado isso. Quando o Inter chega num momento de desafio para ser campeão, buscar algo, ele se atrapalha e o Mano já largou. E a equipe do Atlético Mineiro, mentalmente, muito frágil. E esse também é outro segredo da questão do cabeça fria, coração quente. O Palmeiras, fora de casa, ele é um adversário indigesto, porque por mais que o Atlético Mineiro faça um primeiro tempo melhor, o Palmeiras segura o jogo, consegue com muita eficiência, numa jogada de escanteio, buscar o resultado e amassar mentalmente o Atlético. Tanto que o Hulk sai assim, não entendendo o que aconteceu. E a gente vê a fragilidade mental daquilo que a Natália fala, da falta de organização, de planejamento. Uma orquestra tem que ter toda a sua organização, planejamento de futebol. E cada vez que passa o tempo, a gente nota que o Galo está mais perdido no seu planejamento e que a vinda do Cuca, por mais que seja um excelente técnico, foi no momento errado na questão do Mohamed. Então o Galo errou nessa troca, não deu certo, não está dando certo. E ele só está melhor na tabela porque ele ainda tem uma pontuação boa e grandes jogadores que individualmente podem resolver isso. Mas esse era o jogo talvez para virada. E o Palmeiras com reserva, sem o técnico, sem o Everton, sem o Danilo, sem o Veiga, com grandes jogadores ainda e os seus reservas, muito afinado, fez o resultado. Para mim é o jogo do título. Essa vitória é o jogo da confirmação do título do Palmeiras. Agora sim dá para afirmar que ninguém tira o título do Palmeiras. Muito bem. Teve uma afirmação ali do Caco em relação ao Galo, que... Bom, daqui a pouco a gente vai discutir mais isso. Antes, vamos ver a participação do Fã de Esportes na hashtag F360BR. O que será que os corneteiros ou não corneteiros estão dizendo? Gelson, bom dia! Quem poderá tirar o título do Palmeiras? O próprio Palmeiras. Queda de produção, Abel sendo expulso novamente e autoestima de já ganhamos. Não tem cara de que... Esse time não tem cara de... Não fez isso até hoje, né? O Abel é expulso e vai lá o João Martins, até o terceiro auxiliar, e o Palmeiras joga igual. Justiça ganha do mesmo jeito. Ele fazia 52 jogos que ele não era expulso. A gente tem a impressão de que ele é expulso toda hora. Tá certo que o Palmeiras também 52 jogos pro Palmeiras, em 4 meses ele faz isso aí. Porque toda hora joga, mas também não é tão expulso assim. É. Eu gostei dessa do Cláudio. Cláudio, parabéns. O Palmeiras, para perder o título, precisa ter aproveitamento do Juventude, 22%. E os adversários teriam que ter o aproveitamento do Palmeiras, ter 71%. É Endeca. Ele já está ali dizendo que é 11 vezes campeão. 11 vezes. Mas se o Abel tivesse ontem, ele teria sido expulso. Muito provavelmente. Se ele tivesse ontem à beira do gramado, ele teria sido expulso. Motivo para reclamar não faltou. Exatamente. Acho que ele ia ter que, se bobear, ele ia ficar com vontade de invadir o campo para cima do árbitro. Cristiano Pita, bom dia. Saudade do meu Galo de 2021, lutando para não perder a vaga da Libertadores. Que tristeza, Cristiano Pita. Vamos ouvir o Cuca para a gente falar mais do Galo em queda livre. Na rodada passada, antes de perder para o Palmeiras, todo desfigurado, o Galo perdeu do Avaí, na estreia do Lisca. Lembra disso? Avaí que tá na zona do rebaixamento, não tá? O Avaí? O Galo já tá 3 jogos sem vitória no Brasileirão, o Galo, hein? Vamos ouvir o Cuca.